Estamos... Olá, pessoal. Um momentinho que nós já iremos entrar no ar aqui. Tem que acertar algumas coisas. Opa, já estamos no ar aí. Só um momentinho aí, meus amigos. É isso aqui que eu peço. Já estamos no ar aí, professor W já. Só vou colocar aqui o que eu sempre peço para o pessoal aqui, para que se inscrevam no meu canal do YouTube. Me inscrevi lá ontem, inclusive. Legal, obrigadão. Olá, pessoal, tudo ok por aí? Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020, são exatamente 19 horas e 30 minutos. Na pauta de hoje, nós vamos falar aí sobre música, pandemia, economia e educação. Como eu sempre digo, o espaço é aberto e democrático, né? Participe você com perguntas, observações, sugestões, críticas, enfim, críticas civilizadas, diga-se de passagem, né? Serão bem-vindas sempre, que críticas fazem a gente, são oportunidades para que a gente cresça, né? E que a gente corrija os nossos defeitos. E para falar sobre estes assuntos, nosso convidado de hoje é o professor Valcir Soares Júnior, também conhecido, e até mais conhecido, como professor W, professor de Economia e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, com doutorado na capital inglesa, em Londres. Ele também é pesquisador na área de Economia da Educação e atua como professor da Universidade Positivo e da Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Além dessas titularidades, o professor W é compositor e também escreve poesias. Olá, professor W, grato por você aceitar a participação nesse programa. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Olá, Chicão, tudo bem? Eu que sou grato pelo convite, acompanho aí seu trabalho, suas discussões pelo Facebook. Estou bem feliz de participar aqui da sua live. Ok, eu agradeço imensamente a sua predisposição. Então, vamos lá. Para esquentar os tamborins, vamos começar aqui, ó. Antes de tudo, claro, eu sempre falo da necessidade do isolamento social para aquelas pessoas que têm condições, que podem ficar no isolamento social, que não trabalham em serviços essenciais, né? Para que essas pessoas colaborem, fiquem em casa, não fiquem zanzando para cá e para lá sem precisar. Se você precisar ir numa farmácia, no mercado, num açougue, é uma coisa. Agora, pô, vai na praça, vai não sei aonde, vai andar para cá, vai andar para lá, com a máscara no queixo, ou embaixo do nariz, ou na testa, ou na garganta, né? Pô, se liga na fita. Não, claro, duvido que as pessoas que estão assistindo aqui façam isso. Acredito que não. Tenho muita como é que poderia dizer? Eu sou muito credor de que essas pessoas que estão nos assistindo não agem dessa forma, né? Acredito muito que essas pessoas não agem dessa forma, usam a máscara legal, saem para trabalhar com todos os cuidados possíveis, né? É isso aí. E a gente tem que seguir o que? As recomendações da Organização Mundial da Saúde. Agora, fica aí, às vezes, Curitiba abre, região metropolitana abre aqui, vamos abrir aí até as 22 horas, depois ninguém mais pode ficar na rua. Pô, o vírus não tem hora. O vírus não marca hora para chegar no cidadão. Prefeitos da região metropolitana, governadores dos estados e prefeitos desse Brasil inteiro, o vírus não marca hora para chegar e para sair. O vírus, ele chega em aglomerações. Então, se mexam, achem outras formas de ajudar as pequenas, médias, microempresas e os trabalhadores precarizados.
para que ninguém precise ficar se expondo ao vírus aí. O que você acha do vírus, professor W? O que você acha do isolamento social, melhor dizendo? Poxa, o isolamento é uma questão de necessidade, né? O pessoal tem colocado bastante o ponto econômico na lista, né? Na hora de dizer que, mas e as pessoas não vão produzir, a economia não vai andar, mas não é essa a grande questão, né? A questão aqui, se a gente for pensar do ponto de vista social, né? É uma necessidade. Ninguém gostaria de estar em casa, de fazer isolamento, mas o nosso grande problema aqui é essa questão da necessidade. Agora, falando economicamente também, não justifica muito, né? Na realidade, o Brasil se tornou recentemente uma plutocracia, né? Estamos vivendo num período em que é o poder das pessoas, é o dinheiro, é o capitalismo que manda em todas as decisões, e a decisão econômica não poderia ser menos do que isso. E o fato de que nós estamos tendo esse problema da pandemia, né, o fato do isolamento social, algumas pessoas estão utilizando como argumento a ideia da economia. Só que os investidores, que é o que basicamente faz com que haja um impulso na economia, eles não vão investir se não houver demanda, né? E a grande questão é haver demanda e haver uma expectativa positiva. Então, independente do que a gente decida fazer agora, a recessão econômica ela é inevitável, e não é só o Brasil que está passando por isso, né? O mundo todo está passando por isso. Então, eu acho assim, estávamos conversando aqui agora há pouco, né, sobre ser um privilégio você poder trabalhar de casa, você poder ter o seu home office e conseguir ganhar o seu pão de cada dia sem precisar sair de casa, é um privilégio. Então, as pessoas deveriam entender isso mais como uma renúncia a um sacrifício pelos outros até, do que a ideia de ficar tentando justificar a volta ou a abertura dos comércios pela economia. Óbvio que é papel do Estado, né, contemplar aí esse trabalhador, essas micro e pequenas empresas que não tem de onde tirar seus recursos, mas a gente está diante de uma necessidade, de um motivo maior. A gente não consegue qualificar aqui vidas humanas, né? Nunca que vidas humanas vai ser menos importante do que o dinheiro. Então, a gente não pode colocar isso na mesma régua. Então, é isso, assim, eu acho que é uma desinformação enorme. Cada vez mais essa plutocracia fica mais clara ainda para a gente que observa o que está acontecendo nas decisões governamentais. E é triste, né? É triste de ver que tem gente que, inclusive, apoia esse tipo de mentalidade. Perfeito, perfeito. Vou ler alguns comentários que chegaram para nós aqui. Vamos ver aqui. O Luiz Carlos Heleno. Boa noite, meninos. Chicão e W. Bom debate. Boa noite. Valeu. Carlão aí é músico, tá no teu CD junto aí. Cantor, compôs junto, música e tal. Já não fala. Terceiro agora também. É isso aí, legal. Guilherme Chelpin Santos, o Guilherme é candidato a prefeito por Pinhais pelo PCdoB, advogado. Boa noite, Chicão e professor W. Um abraço do Guilherme, candidato a prefeito pelo PCdoB aqui em Pinhais. Estamos aí acompanhando a live. Obrigadão. Adriana Somavila, lá de Piracicaba. O problema são as pessoas que podem ficar em casa e escolhem passear e viver suas vidas, colocando em risco quem não tem essa opção. Verdade, sem dúvida nenhuma, é uma verdade isso aí. Então, e para esquentar os tamborins também, né, professor W, além de economista, né, doutor em economia e professor, você tem um veio, né, um veio artístico musical, inclusive com 3 CDs gravados. Poderia falar um pouco sobre essa situação? Que legal, Chico. Agradeço, inclusive, o espaço de falar de música, né? Sempre muito interessante. Bom, eu me considero um inventor, né? Eu não me considero um músico, me considero um compositor, um inventor, e um compositor que canta suas próprias canções. Então, assim, é dessa maneira que eu justifico para mim mesmo onde que eu coloco na caixinha, né, de uma certa consistência de fazer música, gravar discos, escrever artigos, ser professor. Para mim, eu estou num campo de invenções, num campo de criar coisas, e esse meu grande barato, que eu mais gosto de fazer. Falando um pouco, né, sobre esse trabalho musical, como você falou, eu gravei 3 discos, desde 2012 para cá, discos solos, né, tive banda antes disso, mas a gente não tem nenhum registro disso, estão inclusive aí nas plataformas de streaming, para quem quiser ouvir, e recentemente, agora em maio, eu lancei o meu 3º álbum, chamado Ares,
inclusive está à disposição aí nas plataformas musicais, Spotify, Deezer, você escrever lá W Ares, você pode dar uma conferida. Mas eu levo isso como uma carreira, um hobby levado a sério, digamos assim, né? Minha carreira principal é como professor, mas eu acho que a música me complementa e a minha necessidade de criar passa por todas essas áreas, então é um hobby que eu levo muito a sério. Legal. Repita de novo, por favor, o endereço onde as pessoas podem encontrar teu CD. Você falou W, D-A-B-L-I-U, senão a pessoa põe W lá e não vai dar certo. Verdade, é isso? não é a letra W, é W por extenso, né? Então você vai lá no Spotify, no YouTube ou no Deezer, na sua plataforma preferida e escreve D-A-B-L-I-U. Aí você vai encontrar, com esse nome esquisito, só vai ter eu, você vai encontrar todas as músicas lá. Legal, legal. Deixa eu ver mais os nomes aqui. Rafaela Truianiello. Desculpe se eu pronunciei errado. Uma live é melhor que a outra, Chicão. Beleza, obrigado, muito obrigado pelo apoio. Aqui o Marco Aurélio, boa noite. Marco Aurélio, ele é pré-candidato a prefeito de Pinhais, me parece que é pelo PMDB. O Guilherme aqui, muito bem designado pelo professor, estamos vivendo uma plutocracia. Deixa eu ver outros aqui. Adriana W., do ponto de vista econômico, não era melhor ter feito um fechamento mais vigoroso no início? Falou aqui, a Adriana perguntou. O Marco Aurélio, concordo parcialmente, tem que respeitar vida sempre, mas não podemos deixar as empresas e empreendedores sem nenhum suporte. Exatamente, é o que eu fiz ontem uma live, inclusive, falando sobre o decreto 469, baixado aqui pela Prefeitura de Pinhais, sobre o encontro que eles tiveram no fórum dos prefeitos da região metropolitana. Falaram, ao menos pelo que eu vi ali, pelo que eu li na publicação da prefeitura, não vi nada que fosse comentado, falado sobre que suporte. Até eu sugeri aos prefeitos da região metropolitana que vejam junto ao governador do estado, junto às prefeituras, sei lá, ou também agora eu digo que veja se é possível fazer um consórcio para socorrer. Se não der as médias, micro, pequenas e trabalhadores precarizados, que sejam as pequenas e microempresas e os trabalhadores precarizados. É muito interessante. Aqui, o Agostinho Maquiaviques, o Agostinho do Aviário, parabéns pelo programa, abraço a todos. É um pré-candidato a vereador aqui de Pinhais também. Obrigado aí por estar participando conosco. Então, vamos para frente aqui. A Organização Mundial da Saúde e os profissionais da saúde recomendam o isolamento social como a forma mais eficaz para conter o avanço do coronavírus, até que uma vacina seja possível, né? E você já falou sobre isso agora há pouco, mas como que você está encarando este isolamento social? Como que você se sente durante este isolamento social? O isolamento social, pessoalmente, tem sido tranquilo, assim, para mim, do ponto de vista pessoal, né? Assim, sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, tem aproveitado bastante esse tempo para outras coisas, mas a grande preocupação maior desse período, né, que está sendo destacado, é a questão da desigualdade no Brasil, né? Eu esqueci o nome do rapaz que falou ali, eu acho que é o Marco, né, que falou... Marco Aurélio. Parcialmente, mas os empreendedores... precisaria achar uma solução para os empreendedores, né? Qual que é o grande problema no Brasil? Assim, se a gente fosse ter que colocar num ranking todos os problemas que nós temos, o pior problema, e acho que é o problema que dá raiz para os outros, é a questão da desigualdade. E não é de agora, né? A época da epidemia está só deixando isso muito mais aparente. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do microempreendedor, do tipo, não, mas essa quarentena precisa ser flexibilizada, porque o microempreendedor vai conseguir trabalhar, mas esse é o grande problema. O nosso problema econômico não é o fato dos comércios estarem abertos ou fechados, é o fato de que não há renda, né? A renda, ela vem da produção total, e as pessoas não têm dinheiro, e as pessoas estão sendo mandadas embora, e as pessoas não estão recebendo auxílio. Então, você pode abrir, você não vai ter demanda para esses produtos. A nossa grande questão é justamente esse problema da desigualdade, porque deveria haver um mecanismo chame de renda básica, chame de imposto negativo, né? Tem vários nomes que você pode dar para isso, para que nos momentos em que a economia esteja
num problema de recesso, né, quando a gente tiver num problema de recessão, as pessoas mais pobres sejam contempladas com um nível de renda mínima. Isso não é assistencialismo. As pessoas terem o que comer, ou as pessoas terem o que vestir, ou as pessoas terem condições de sobrevivência, isso não pode ser chamado assistencialismo, né? A gente cresceu... eu cresci num país em que as pessoas chamam isso de assistencialismo como se isso fosse tirar um incentivo das pessoas, como se as pessoas, se você der uma bolsa de R$150 para essa pessoa por mês, ela não vai querer trabalhar. Ninguém gostaria de ser pobre para o resto da vida, né? Essa não é, um reflexo. Então, quando a gente tem essa ideia de quebrar a quarentena ou de flexibilizar a quarentena para ajudar os microempreendedores, é uma falácia. Na realidade, o Estado ele deveria estar se responsabilizando não só pelos microempreendedores, como pelas pessoas que, no fim das contas, fazem parte desse círculo, porque são a própria demanda dos microempreendedores. Tem toda uma questão de mentalidade, das pessoas comprarem mais produtos locais, tudo isso, mas não é esse o nosso problema. O problema maior é que os 10% mais ricos têm 34 vezes a renda dos 50% mais pobres. Isso é muito desigual. E essa plutocracia que a gente estava discutindo é justamente isso. Então, como a gente tem esse nível de desigualdade tão grande, aquele que tem o dinheiro consegue se estabelecer diante de uma crise, diante de uma recessão, diante de uma crise mundial, diante de uma pandemia. Mas e os outros? E esses outros, num país como o nosso, não é uma pequena fatia da população, é a maioria da população. Então, essa maioria que é a demanda que vai lá comprar, né, na banca, na loja, no supermercado, do micro e pequeno empreendedor. Então, a flexibilização, além de piorar a situação da calamidade pública, né, a situação de saúde, ela também aparentemente aparece como uma questão econômica, mas na realidade é uma falácia. No fim das contas, a gente tem um problema social não resolvido e que precisa ser resolvido. A medida provisória que foi ditada em abril, que seria para flexibilizar o fundo de garantia para alguns trabalhadores, eu estava vendo o calendário, que saiu há poucos dias, já estamos em junho, e algumas pessoas vão receber isso em setembro, em outubro. Que medida emergencial é essa, né? Não tem nada de emergência. Emergência é as pessoas precisarem de comida na mesa, isso é uma emergência. Então, eu entendo os argumentos, mas eu acho que eles são colocados de maneira a driblar o que é realmente o mais importante. E aí fica parecendo que os economistas estão sendo contra os microempreendedores, o que não é verdade. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui quem que está conosco aqui, deixa eu me ver. Janete Borges, Camila Gonda, Adriana Somavila, eu já falei. A Janete Borges, como é que está a família? Beleza pura. A Camila Gonda é uma pré-candidata a vereadora no município de Curitiba. Está conosco, como já falei, o Marcos Lazarevic, está aí o Marcos, um grande abraço para você. Roque Guerreiro, um roqueiro que eu vou entrevistar sexta-feira no Momento Cultural do programa O Ponto da Política. Dércio Maicotti está sempre conosco aí. Adalberto Fávero, Zélia Veiga, Agostinho Marquevics, Deilson Alexandre Faria, Deilson Alexandre Faria, que eu entrevistei esse dia, o professor também, Sônia Maria, Antônio Santos, Andréa Nogaroli de Camargo, Luiz Carlos Heleno, Rodrigo Tomasi, que também faz lives aí, professor Rodrigo Tomasi, Maria Helena Somavila, minha digníssima, está nos secretariando aí no compartilhamento. Itacine Arádica, lá de Foz do Iguaçu. Itacine Arádica, eu quando era menino, eu via esse cara, um cracaço de bola, jogou até no Cascavel, no tempo que o Cascavel era um timaço aí na década de 70, mais ou menos, era um cracaço. Sandra Gomes Teixeira também está conosco aí. E eu peço para todos vocês aí, pessoal, por favor, que se puderem, se inscrevam no meu canal do YouTube, se inscrevam aí, ó, tá o endereço, ó, o canal do YouTube, o Ponto da Política, né? É só clicar lá, inscrever-se e pronto. Sabe por quê? Eu preciso ter, no mínimo, 1000 amigos, 1000 acessos, enfim, 1000 amigos, 1000 inscritos, perdão, no YouTube, para que eu possa transmitir direto pelo YouTube também os programas que eu faço. Então, se vocês puderem colaborar, eu agradeço imensamente. Deixa eu ver mais uns aqui que chegaram.
O Guilherme, Papá, Adriano, falei. Marco Aurélio, o problema ele falou. O Agostinho também. O Décio já falou. O Roque Guerreiro deu boa noite. O Marco Lazarevix também, eu já li lá. Guilherme Tchopinho, salvo engano, o Brasil é o 7º país do mundo em desigualdade, né? Daí teve uma outra pergunta aqui que a Adriana fez também, do ponto de vista econômico, não era melhor ter feito um fechamento mais rigoroso? É que ele falou ali agora há pouco também, né? Então, e é comum, W, a concepção de que a economia é economizar. A gente tem nós aqui, somos leigos, que não somos economistas, economizar o uso de um determinado produto, roupa, sapato, combustível, dinheiro, economiza a água que está cara, economiza a luz que subiu, e por aí vai. Mas além disso, né? A economia vai além disso. Eu pediria a você, como doutor em economia, qual o conceito de economia e qual a sua importância para o desenvolvimento dos países? Legal. Economia vem do grego, né? A palavra economia, que significa aquele que administra um lar. Então, se a gente fosse pensar no mundo como uma grande casa, né, o que a gente tem? Recursos que são escassos, né? E não é só dinheiro. Normalmente a gente associa ao perfil do economista aquele perfil matemático, né? Que fala de mercado financeiro. Na realidade, o economista ele pensa na alocação de recursos escassos. Isso pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser pessoas, né? Quando você está na sua casa decidindo o que você vai fazer na sua agenda durante o dia, você está alocando um dia que tem só 24 horas, que você tem tantas horas disponíveis e você pensa no que é melhor fazer. Agora, imagina isso para um país, né? Para um estado, imagina isso no mundo, para um continente, né? Para um bloco econômico. Tem muitas decisões que são muito importantes. Então, todos os recursos que nós temos disponíveis são escassos. As nossas necessidades enquanto seres humanos são ilimitadas. E como é que a gente contempla uma coisa ou outra, né? Tudo que a gente tem pouco e que muitas pessoas querem, o preço sobe, né? O conceito de oferta e demanda na economia. Tudo que tem muito e as pessoas não querem, o preço cai. Então, na economia, tudo tem um preço, não necessariamente monetário, né? A gente pode pensar preço do ponto de vista relativo, e todas as vezes que você toma uma decisão de decidir por uma coisa, você está abrindo mão de todas as outras que você não está fazendo. Então, a profissão do economista está nisso, de pensar em como que eu vou administrar esses recursos, mas pensando do ponto de vista do comportamento humano, né? Por exemplo, no governo, quando a gente está pensando no país, a gente vai tomar uma política, vai tomar uma decisão política, vai fazer uma política pública, você vai utilizar recursos que você poderia utilizar para fazer outras coisas. Será que essa decisão é a mais importante? Ou será que essa decisão é a melhor maneira, a maneira mais eficiente de alocar os recursos escassos que a gente tem para chegar no resultado? Será que se eu fizesse uma determinada coisa não seria muito mais eficiente? A minha área, por exemplo, é a economia da educação. Então, se estuda nos últimos anos qual é a fase da educação que é mais importante para investir. Quer dizer que, então, é menos importante investir em qualquer uma das outras? Não, mas do ponto de vista empírico, né, do ponto de vista da literatura científica, investir no ensino infantil é a coisa mais importante que você pode fazer, porque quando você investe nas crianças, você aumenta as habilidades dessas crianças logo já na primeira infância, essas crianças têm mais habilidades, então elas vão ter um desempenho melhor na escola e vão sozinhas atingir o ensino superior sem que haja uma política pública. Agora, claro que a gente está falando de horizonte temporal, né? Eu estou ali no governo, por exemplo, penso que investir nas crianças é a coisa mais importante, mas e os adultos que já estão crescidos e estão lá acessando o mercado de trabalho agora? Essa é a grande questão, né? A economia é dinâmica, tudo muda ao mesmo tempo, todas as variáveis se interconectam e a gente precisa pensar de maneira econômica e até de maneira política, né? Como tomar uma determinada decisão para que o resultado lá na frente seja o melhor possível. Perfeito, bacana mesmo. Legal a sua explanação, W. Nós estamos aprendendo muito com você aí. Nós temos ainda mais 20, 25 minutos de programa, está tranquilo, na boa, né? E qual a função de um economista? Qual a função do economista? O que ele faz? E qual a importância desses profissionais para a sociedade de um modo geral? Então, a função dos economistas, né, dado que existe essa escassez, é mensurar o efeito dessas decisões.
Então, a gente sempre, eu costumo dizer para os alunos, né, que os economistas, eles são positivistas, né, e não normativistas. O que seria normativista? O pessoal do direito, por exemplo, quando eles estudam as suas leis, né, eu não sou da área do direito, então não posso falar com propriedade sobre exatamente o que eles fazem, mas eles são mais normativistas, eles pensam em como as coisas deveriam ser e teorizam sobre isso. Os economistas, normalmente, eles teorizam sobre como as coisas efetivamente são. Então, ó, se você tomar essa decisão, você vai chegar aqui. Se você tomar essa decisão, o efeito vai ser esse. A decisão não está na mão do economista, né? A decisão está na mão dos responsáveis pela política pública. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o papel do economista é conscientizar, do ponto de vista científico, quais são os efeitos, ou os principais efeitos, ou até os efeitos colaterais, que são aqueles que a gente não para pensar muito, do ponto de vista econômico. Um dos exemplos que eu estava dando, né, sobre investimento em educação, por exemplo. Quando você investe em educação para um grupo de pessoas que estão desqualificadas, aparentemente, o que parece? Bom, você vai ter um efeito sobre as pessoas que se qualificaram, né? Então, eu tenho esse grupo aqui de pessoas, elas se qualificaram, agora vão ganhar mais no mercado. Os economistas, quando vão medir os efeitos, eles não vão medir só sobre as pessoas que foram qualificadas, e sim sobre as que ficaram no mercado, porque quando você tem um mercado de mão de obra desqualificada, e você qualifica uma parte desse mercado, o que você faz? Você aumenta a quantidade, você, na verdade, reduz a quantidade de pessoas desqualificadas no mercado. De certo modo, você está aumentando o preço dessas pessoas. Então, o fato dos países ricos, por exemplo, as babás, as diaristas, todos esses empregos de mais baixa qualificação terem um retorno maior, não é porque esses países estão mais preparados, porque esses países são melhores do que a gente, fundamentalmente, né? Mas, na realidade, eles investiram mais em educação, então existem poucas pessoas desqualificadas e torna esse trabalho mais valorizado na economia, né, do ponto de vista financeiro. Então, o papel do economista é esse, né, tratar essas conjecturas e dizer, olha, se você fizer isso, você pode chegar nesse lugar, e é assim que as pessoas vão se comportar quando você fizer isso. Mas, obviamente, que os economistas discordam sobre todas essas respostas, né? É uma espécie de psicólogo, o economista. Eu sempre digo isso para os alunos, os economistas estão muito mais próximos da psicologia do que da matemática, como aparentemente parece, né? A gente usa a matemática, a estatística, como instrumento para tomada de decisão, mas, na realidade, a gente está muito mais perto da ideia comportamental, né? De tentar entender como as pessoas vão se comportar com determinada política. Legal, legal. Deixa eu ver aqui mais alguns nomes aqui, tem uns comentários. O Guilherme, Irene Batista, boa noite, Chicão, lá de Orem, lá do Pará. Obrigado pela presença aí de vocês aí do Pará, um abraço para todos os ouromenses aí, né? Ouromenses, o gentílico de Orem do Pará. Um grande abraço para vocês. E quero ver o Luiz Carlos Heleno. Tenho a impressão de que uma parcela de pessoas vão para as aglomerações, mas por displicência do que por maldade. Uma coisa meio zumbi. Parece, deixa eu ver ali, parece que essa parcela tanto faz estar vivo como estar morto. É uma indiferença. Como você vê essa coisa estranha, W? A grande questão aí, né, é que eu, como economista, eu me considero liberal do ponto de vista econômico, né? E quando eu falo isso, eu tenho que explicar, porque hoje em dia liberal tem uma conotação muito negativa, né? E eu sou um liberal no sentido de que a liberdade humana é a coisa mais importante para todas as pessoas. O grande problema no Brasil é que a gente não é livre. As pessoas não são livres, a gente não tem condições de ser livres. Então, não dá para ser liberal do ponto de vista econômico, de dizer que todos os mercados devem ser livres, porque as pessoas não são livres, elas não podem tomar suas decisões. Esse exemplo que o Luiz Carlos Heleno estava dando é exatamente isso, né? Do ponto de vista privado, cada pessoa deveria ser responsável pelas suas próprias decisões e deveria fazer as suas próprias escolhas. Mas o problema é que, neste caso aqui, isso não passa de um egoísmo, porque a sua escolha está afetando a escolha de outras pessoas. Você está espalhando um vírus que não vai escolher, né? As pessoas que saíram na rua, não, essas vão ser as contaminadas. E esse vírus, essas aglomerações, vai acabar fazendo com que essa contaminação se espalhe e atinja até aquelas pessoas que não tomaram as decisões irresponsáveis. Então, eu acho uma falta de respeito, e como o Luiz Carlos colocou, né, mais por displicência do que por maldade, né?
do ponto de vista, trocando essa palavra displicência, né, de você estar displicente com relação aos seus atos, é uma falta de educação, né, colocando isso entre aspas aí, né, uma falta de educação no sentido de entender que você está invadindo o espaço do outro tomando essa decisão. Uma quarentena, né, que é colocada governamentalmente, que a OMS disse quais são os passos que a gente deve seguir, isso é muito sério, e isso atinge outras pessoas. Então, essa falta de educação é o que eu digo que a gente não tem liberdade no Brasil. No momento em que todas as pessoas no Brasil tiverem educação formal, ou tendo a oportunidade de ter essa educação formal, porque não quer dizer que a gente vai ter em um momento igualdade, né? Não existe essa ideia de que todos vão ser iguais. Em algum momento, as pessoas que estudarem mais ou que decidirem trabalhar mais duro vão ser aquelas que vão ter resultados melhores. Mas no Brasil a gente não pode dizer isso, né? A gente não pode se dar o luxo de falar que as pessoas são pobres porque elas querem, ou que as pessoas estão onde estão porque elas querem. Eu sempre falo, né, da minha história de vida, da onde eu vim, né, minha família é bastante simples, e eu tive um esforço danado para chegar onde eu estou, para ter estudado, para ter conseguido fazer um mestrado e um doutorado, mas isso não quer dizer que as pessoas que não chegaram, não se esforçaram o suficiente, é essa a grande questão, se confunde a questão da meritocracia com a desigualdade no Brasil. Tem um componente de mérito dentro do que eu consegui, tem um componente de mérito pessoal sim, é um componente grande, né, teve um esforço, teve uma abdicação de outras coisas, mas também teve muita gente que estudou, se esforçou, trabalhou tanto quanto ou até mais do que eu trabalhei e não conseguiu chegar lá, e essa é a realidade do nosso país. Então, de certo modo, acaba sendo uma coisa não aleatória, né? Tem um componente de sorte, tem um componente de política pública, tem um componente de você receber uma bolsa do governo, de você poder ter oportunidade de estudar, mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Então, o que nós não temos no Brasil hoje é liberdade, estamos longe de acontecer isso. No momento em que as pessoas forem livres para conseguir, né, com 10 anos de idade, a pessoa dizer, não, eu quero ser médico, então eu vou estudar muito para ser médico, e ela poder tomar essa decisão, aí a gente vai poder dizer que temos liberdade, aí poderemos ser liberais do ponto de vista como a gente espalha bastante no Brasil. Até lá, a gente pode vangloriar a liberdade, como eu coloco, dentro da minha lista de prioridades, eu acho que a liberdade humana é a coisa mais importante, mas no Brasil a gente não chegou nesse ponto ainda. Perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. Sandra Gomes Teixeira, dando uma aula, muito bom. Estou no norte de Minas, abraço, indicada por um aluno do W. Aí foi legal, Sandra. Por um aluno teu. Aí eu peço aí para vocês, Sandra Gomes Teixeira e todos vocês que estão nos acompanhando aí, que, por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube, está aqui, ó. Se inscreve no meu canal do YouTube, é só acessar aí o YouTube e clicar ali, digitar TV, o ponto da política, e clicar em inscrever-se. Eu preciso disso, da colaboração de vocês, para que eu alcance 1.000 inscritos, para que eu possa transmitir os programas também via YouTube direto, Facebook e YouTube direto. Assim eu alcanço mais pessoas também. Vamos ver aqui o economista. Bem, W, algumas vezes, né, as opiniões dos economistas sobre determinados assuntos, elas não batem uma com a outra, elas até se combatem às vezes. Digamos assim, são analisadas por ângulos diferentes ou por percepções diferentes. Por exemplo, sobre a reforma da Previdência e reforma trabalhista, claro, também sobre a reforma tributária, que ainda não saiu do papel, algumas vertentes defendem como ótima, como boa, e para a economia e para as pessoas, e outras, porém, condenam. É possível dizer qual é o motivo que isso acontece, o que leva esses profissionais a divergirem desta forma? Os economistas são famosos, né, por discordarem ou por ficarem conjecturando sobre coisas e chegarem a previsões totalmente erradas. Isso é uma questão da nossa ciência, né, a ciência social, que é a ciência econômica, não é uma ciência exata, como grande parte das pessoas acredita, né? É uma ciência social aplicada, ou até mesmo visto como ciência humana, e a gente lida com comportamento, né? Com pessoas. Então, a pessoa lá, por exemplo, da biologia, né? Ela quer saber o efeito de um remédio. Ela tem um grupo de controle, um grupo de tratamento, ela dá o placebo para o grupo de controle, ela dá o remédio para o grupo de tratamento, compara as médias dos efeitos e descobre como que a gente faz isso com a economia, né? Como que a gente faz isso com o comportamento humano. Então, a gente utiliza uma miríade de ferramentas diferentes,
Hoje, né, com os recursos que nós temos estatísticos, é possível criar experimentos utilizando desses detalhes estatísticos para conseguir criar quase experimentos. A gente chama de quase experimentos, uns experimentos que eles são forjados, né, são pseudo-experimentos, justamente porque é difícil ter experimento igual nesse sentido, né, isolado, bonitinho, como as outras ciências naturais conseguem. A outra grande questão é a fundamentação, né? Os economistas, eles divergem no seu fundamento. Então, eu estava falando agora há pouco, por exemplo, sobre a minha opinião com relação à desigualdade. Muitos economistas discordam com relação a qual é o papel do mercado. Acham que o mercado deve ser livre, outros acham que o mercado deve ser regulado, outros já acham que o Estado deveria ser um órgão na economia que tem uma grande importância, outros acham que o Estado deveria ser só regulador, outros acham que o Estado deveria praticar política social, acham que as pessoas estariam bem sozinhas, que o mercado livre, cada um chegaria nos seus próprios resultados. Eu discordo dessa grande questão, mas, como eu disse, é fundamentalmente, né, isso é filosófico, conceito de justiça, né, o que é justiça? A gente fala de justiça o tempo inteiro, a gente usa como sinônimo para várias coisas, mas, teoricamente, né, na literatura econômica, conceituar justiça é uma coisa muito difícil, né, o que é justiça social? É justo para uma pessoa nascer e receber uma herança? Algumas pessoas iriam dizer que é justo. Outras pessoas diriam que herança não é justo, porque aquilo não veio do fruto do trabalho dela, né? Veio do fruto do trabalho de outras pessoas. Outras pessoas diriam, mas quem deu a herança é livre para dar o dinheiro que ela conquistou para quem ela quiser. Outras pessoas diriam, mas essa pessoa que está recebendo a herança não trabalhou para aquilo, enquanto tem pessoas que não têm condições de comer. Então, veja, são questões muito difíceis, éticas, filosóficas. Eu acho que está aí a base da grande questão da discordância dos economistas. É quase uma questão de bom senso, é quase uma questão de escolher os autores que você acredita que é mais relevante, mas todo mundo acha que tem bom senso, né? Eu acho que as minhas opiniões são sensatas e outra pessoa que pensa diferente de mim também acha. E não tem como a gente discutir nesse ponto e dizer que o que eu acho é mais sensato do que os outros. É quase uma questão de opinião. Claro que a ciência vai evoluindo, a literatura vai evoluindo, algumas questões acabam ficando um pouco mais salientes. Eu acredito que nesse momento da crise está sendo muito claro para a gente o papel do Estado na economia como um todo, né? Até os economistas mais liberais estão aí abrindo mão da ideia de Estado mínimo, porque estão vendo que o Estado precisa e tem uma importância muito grande, mas é um momento, é cíclico, daqui a pouco a gente vai sair da crise, as pessoas já vão mudar de opinião novamente, então é isso. Legal, vamos lá, vou fazer duas em uma aqui, ó. Por exemplo, como o mercado de trabalho absorve o economista, né? Ou seja, ser economista é garantia de ter um emprego ou não? E, na mesma pergunta, na sua opinião, os aportes financeiros na educação são gastos ou são investimentos? Como você avalia, até este momento, o governo Bolsonaro? Na verdade, é 3 em 1, mas é com você. Então, assim, como profissional, né, eu já aviso os meus alunos todas as vezes, vocês querem ficar ricos, vocês acham que entrar no curso de economia para ficar rico, vão fazer outro curso, porque não é aqui que isso vai acontecer. Mas, obviamente, né, não é assim tão preto no branco. Eu acho que isso é uma percepção pessoal, assim, né, é difícil falar do ponto de profissão, porque isso muda o tempo inteiro. Quando eu tomei a decisão de fazer economia, a profissão economista era uma coisa que hoje é completamente outra. Mas eu acho que o economista, ele é um profissional que ele demora mais para ficar maduro. Então, os cursos correlatos, né, administração, contabilidade, são cursos que o pessoal vai estudar ali 3 anos, 4 anos, e eles vão sair dali com uma chance de empregabilidade maior, justamente porque é muito mais fácil o mercado tem mais espaço. Os economistas fazem muito bem o que os administradores, ou algumas coisas que os administradores fazem, mas eles competem num mercado em que os administradores têm um apelo de marketing pessoal muito maior do que os economistas. Então, para aqueles que querem ser economistas, né, eu digo, persistam, né? Façam o curso de economia, façam uma pós-graduação, porque é um curso muito completo, é um curso que fala de história, que fala de matemática, então você tem que ser bom marginalmente em quase tudo, para compreender um pouquinho de teoria econômica, entender de psicologia, entender de história, entender de matemática, entender de análise estatística. Então é muito difícil mesmo, você leva um tempo para se maturar, né, nesse sentido. Com relação aos investimentos em educação, e já dando a minha opinião sobre o governo, né? Obviamente,
investimento em educação não é gasto, né? É investimento. Quando você faz investimento em educação, cada real que você gasta em educação, isso vai ter um retorno certo para a economia como um todo, para o indivíduo privadamente. A gente chama isso de transbordamentos, né? Quando tem um efeito no indivíduo, isso transborda. Perceba que se você tem lá uma família e uma das pessoas ali dentro começa a falar uma segunda língua, e ele vai para casa falando aquela segunda língua, o irmão mais novo vai ouvir aquilo, a mãe vai ouvir aquilo. Então, parece que o efeito da educação é muito maior. A pessoa começa a cuidar melhor da saúde dela, porque tem um efeito na saúde, ela começa a cuidar melhor dos seus parentes, os parentes aprendem com essa pessoa. Então, a educação tem efeitos assim que, quando a gente mede em dinheiro, já é muito grande, mas a gente sabe que esse efeito é subestimado, porque os transbordamentos da educação são muito maiores. No Brasil, existe uma falácia aí, né, principalmente desse governo, dizendo que o Brasil investe muito em educação, porque a gente investe 5,7% do PIB, e isso é bastante, isso é mais do que os países ricos investem. Mas a gente não para pensar que o nosso país é muito diferente. A gente está num nível de evolução, no nível de idade populacional, no nível de deseducação tão grande, que esse 5,7% do PIB não é suficiente para cobrir. Se a gente for pensar do ponto de vista do investimento por aluno, tem um dado aqui, ó, que são $4.450 anuais por estudante que o Brasil investe. E isso é 54% menor do que a média dos países da OCDE. Então, a gente investe muito pouco. Pode ser como proporção do PIB bastante, mas isso investe muito pouco com relação ao nível do aluno. Daria ali, se eu fosse fazer uma conversão, não dá para converter esses números em termos exatos, porque eles foram calculados de maneira a comparar países diferentes, mas seria ali menos de R$100 por mês por aluno. Então, isso é muito pouco, né? Se a gente for comparar com o investimento por aluno nos outros países, isso é menos da metade da média de países em desenvolvimento que estão numa situação melhor do que a gente. Eu vi alguns comentários do presidente, inclusive, comparando com o Japão, né? Falando da maneira como a gente investe, comparando com a educação japonesa. A gente não pode fazer essa comparação, é estatisticamente enganosa, porque a média de idade do Japão é de 46,5 anos. Então, aqui no Brasil, a nossa média de idade é de 32,6 anos. A nossa população ainda é muito mais jovem do que a população japonesa e teve muito menos investimento no período pregresso. Então, não dá para comparar. Agora, a gente também supor que o problema educacional é um problema deste governo, também é uma outra falácia. Assim, os investimentos em educação vêm em queda desde 2014, na realidade, desde o segundo governo Dilma Rousseff. Então, é um desmanche, né, de uma política que nós tínhamos, né, um plano nacional de educação que nós tínhamos muito vigoroso no começo dos anos 2000, e que isso foi se deteriorando com o tempo. Das 20 metas do plano nacional, a gente tem estagnado as 16 metas. E a nossa nota do PISA, né, que qualifica os alunos do ponto de vista num ranking de 1 até o 79, né, dos países que participaram, a gente está em ciências na nota número 67. Então, a gente está muito ruim. Então, é um mix de pouco investimento, né, falta investimento, com um mix também de falta de eficiência nesses gastos. O Brasil tem que melhorar muito nisso. E a literatura econômica é muito clara de que não é só dinheiro que aumenta em educação. Inclusive, no mundo, quando a gente trata a literatura do mundo como um todo, dinheiro não aumenta em educação. Tem várias coisas que fazem aumentar a qualidade da educação, que não é só recursos. Mas no Brasil a gente está numa posição ainda muito baixa, do ponto de vista de que colocar mais dinheiro aumenta sim a nossa qualidade, mas obviamente a gente precisa ter uma preocupação com a qualidade. Então a gente tem um problema de oferta de educação para uma demanda enorme, que veio desde os anos 1988, né, depois da Constituição, colocou todo mundo na escola pública gratuita como um direito, mas esqueceram de ampliar essa escola gratuita, a qualidade foi lá embaixo, e um problema de eficiência nos gastos. Legal, bacana. Lembrando que amanhã vou entrevistar o professor Marcelo Marcelino, vamos falar aí sobre prisão do Queiroz, tudo que envolve o desaparecimento, por enquanto, até agora, da mulher dele, vamos falar também sobre o Acef, advogado, sobre o Flávio Bolsonaro, com o professor Marcelo Marcelino amanhã. Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. Nardi Casanova também está aqui, Juliana Heleno, deixa eu ver quem mais que entrou aqui, Nelson Giovenardi, lá do Mato Grosso, Paulo Rogério Silva, Fernando Valois, Márcio Mainardes, obrigado, Márcio Mainardes, por estar aí, Fernando Valois, todos vocês, Paulo Rogério, né? E mais um
calhamaço aqui de pessoas, estão com 19 compartilhamentos, e a gente pede aí, pessoal, que vocês puderem se inscrever aqui no meu canal, O Ponto da Política no YouTube, para que eu chegue nos 1000 inscritos, para poder também transmitir, além do Facebook, transmitir ao vivo pelo YouTube os nossos programas aqui. Janete Borges aqui, ó, fala, vai ter palhinha de música nova, tá aí, ó. Ó, Janete, esse aqui é o Noah e esse aqui é o Ramílio, eu conheço essa tropa aí. Ó, tá pedindo aí, você vai ter palhinha. Mas sexta-feira tem palhinha aqui com o Guerreiro, hein? O Guerreiro vai dar uma palhinha depois do bate-papo aqui nosso, né? Mas, professor W, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu deixo aqui uns minutinhos para fazer suas considerações finais. Ó, o Rafael Pons Reis curtiu aqui também a nossa live, é um professor de Relações Internacionais. Então, com você, para suas despedidas. Chicão, muito obrigado, queria agradecer aí o seu convite, sempre bastante preocupado com as questões pontuais, com as questões do presente, desde, né, de que a gente se conheceu ali na época do impeachment ainda, né, e estávamos discutindo política e discutindo questões. Acho muito legal o espaço que você abre e principalmente as questões que você traz para a discussão. E queria agradecer todo mundo que estava aí, né, assistindo a gente. Um abraço especial para a Adriana, um abraço especial para sua esposa, Chicão, que eu esqueci o nome, o Paulo, a Juliana, o Luiz Heleno, meu parceiro musical. Agradeço a todo mundo que mandou pergunta aí, eu não lembro agora, né, de cabeça o nome de todo mundo, e não conseguimos também responder detalhadamente pela falta de tempo todo mundo que perguntou, mas agradeço de verdade mesmo, fiquei bastante feliz. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram tem o Oficial W, que é o meu Instagram de música, W escrito por extenso, né? Então, Oficial, D-A-B-L-I-U, e tem o Professor W, Professor e W por extenso, D-A-B-L-I-U. Esse Professor W, a cada 15 dias eu posto um texto falando de economia, falando de temas universitários, estou sempre discutindo bastante coisas de economia lá, e aí lá vocês podem tomar conhecimento de outras coisas, como a WTECA, que é um grupo que a gente tem para discutir coisas de economia, fazer sorteios de livros, comentar sobre situações econômicas, notícias econômicas. Muito obrigado a todo mundo aí pelas mensagens, fiquei muito feliz. Não lembro os nomes, mas eu fui lendo todas aqui no TP e achei muito legal. Muito obrigado mesmo. Bacana, eu agradeço muito a tua participação, tua predisposição em participar conosco, dando uma aula mesmo de economia, como muitos dos nossos seguidores falaram aí, enfim, e agradeço, evidentemente, a todos vocês que estiveram conosco até agora e insistindo, por favor, se inscrevam aí no meu canal do YouTube, né, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, ok? Um grande abraço para você e um grande abraço a todos vocês novamente. Até amanhã com o professor Marcelo Marcelino. Terminou.